Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Bom, eu vou estar começando agora com vocês uma série de vídeos de revisão, tá? Pro Enem. Por quê? Eu já terminei a apostila 3 tem um tempo e a apostila 4 de vocês está demorando a chegar e a gente tá já dia 27 de novembro hoje, né? Que eu tô gravando isso. Então a gente já tá bem perto mesmo do Enem. Por causa disso, eu decidi começar agora uma série de revisão da Física 3, dos assuntos que a gente viu desde o começo do ano até agora, certo? Na aula de hoje, a gente vai revisar termometria e dilatometria, que seria, no caso, o estudo dos termômetros e das escalas termométricas e da dilatação dos corpos. Certo? Só eu conferindo aqui se o slide está ok. A gente vai fazer isso através de questões e eu vou dar explicações pontuais acerca do que é necessário. Eu vou estar disponibilizando para vocês também depois alguns materiais que eu estou preparando de questões, porque nessa altura do campeonato, o ideal não é mais ficar lendo livros, lendo tópicos, lendo assuntos. O ideal é você pegar questões, listas de questões e resolver. Pega a questão, resolve. Ah, errei. Peguei uma lista de 30 questões, errei 10, por exemplo. Vou pegar essas 10 questões que eu errei e entender por que eu errei e como que eu resolvo de forma correta. E aí, fazendo isso com as variadas matérias, vocês vão pegando o jeito e aprendendo e sintetizando muito mais o conteúdo do que só ficar lendo e lendo, certo? Então, vocês estão na etapa de praticar, de resolver questão. Não é mais para ficar lendo muito. Claro, se você erra uma questão porque você não entende aquele assunto ainda, você pega o livro e vai estudar o assunto para depois resolver a questão novamente. Mas o que eu estou querendo dizer é que priorizem a resolução de questões e não só leitura sem sentido, ok? Então, a primeira questão é uma questão de escala termométrica, certo? Vamos resolver. Vou colocar aqui a caneta, só ver que cor tá, deixa eu colocar vermelhinho. A figura mostra a correspondência entre a escala Celsius e a Reaumur, usada antigamente na França. Mede-se a temperatura de uma criança com o termômetro graduado na escala Reaumur e obtém-se 32 graus R, considerando-se 36,5 graus Celsius como a temperatura normal dos seres humanos. Verifica-se então que a criança está febril, pois sua temperatura em graus Celsius é. Basicamente, ele nos deu que, nessa escala fictícia, essa criança está apresentando 32 graus. E ele quer que a gente converta esse valor para Celsius e marque esse valor. Basicamente é isso. Bom, como que a gente faz para resolver? Caso essa escala termométrica secundária fosse pertencente às escalas usuais, Kelvin, Celsius ou Fahrenheit, a gente conseguiria converter utilizando aquela formulazinha. C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9 igual a K menos 273 sobre 5 também. Porém, como é uma escala desconhecida, a gente resolve daquela forma que eu ensinei para vocês. A gente pega o valor intermediário e subtrai do ponto de fusão. E divide o valor do ponto de ebulição subtraído também do ponto de fusão. Ou seja, a gente faz C menos 0 sobre 100, certo? Isso aqui seria um 1 menos 0. E iguala e repete o processo do outro lado. 32 menos 0 sobre 80 menos 0. Certo? Eu estou repetindo esse negócio do menos 0 só para vocês entenderem que tem que ser o valor intermediário menos o ponto de fusão sobre o ponto de ebulição menos o ponto de fusão.
Mas é claro que na hora de resolver uma questão que você percebe que esses pontos embaixo é zero, você não precisa ficar repetindo o zero. Eu só fiz isso para vocês entenderem o processo, porque vocês têm que entender esse processo aqui, certo? Então a gente vai ter que C sobre 100 é igual a 32 sobre 80. Eu posso simplificar esse zero com esse, cortando os dois. Eu posso dividir o 32 por 8, que me dá igual a 4. 32 dividido por 8 igual a 4. Certo? Nisso, multiplicando, a gente tem no caso 4 sobre 1, sobrando. 4 é C vezes 1, C. 4 vezes 10, 40. Ou seja, o valor na escala Celsius é igual a 40. Letra E. Certo? Então, vocês têm que entender que nesse tipo de questão, você resolve utilizando esse processinho do meio menos o de baixo sobre o de cima menos o de baixo. Questão 2. Aqui eu vou dar para vocês uma dica de resolução de questões. Pegou uma questão dessa, grandona, com foto, com texto enorme, primeira coisa que você vai fazer, ler o comando. Você vai ler o que é que ele quer. Por quê? Porque aí, na hora de eu ler o texto, eu já vou treinado. Eu já vou caçando aquela informação que eu preciso. Porque se eu ler primeiro esse texto de cima, eu não vou saber quais dessas informações que ele está citando aqui são úteis. Perceba que ele cita 27 km, ele cita uma temperatura, ele cita 60 mil computadores e ele cita 10 bilhões, que seria o custo do processo. Eu não sei qual dessas informações é que ele está querendo de mim. E aí eu estou lendo tudo isso sem saber por que eu estou lendo. Agora, se eu vou primeiro para o comando, eu já vejo. Qual que é o comando? A temperatura citada no texto, expressa nas escalas Fahrenheit e Kelvin, equivale, respectivamente, aos valores aproximados de. Ou seja, eu já sei que no texto tem alguma temperatura que eu vou olhar e que eu tenho que converter para Kelvin e para Fahrenheit. Pronto, agora eu leio o texto já procurando a informação que eu quero. No LHC, grande colisor de hadrons, as partículas vão correr umas contra as outras em um túnel de 27 km de extensão que tem algumas partes resfriadas a menos 271,25 graus Celsius. Certo? Isso aqui é o menos que faz parte do valor. Ou seja, eu já encontrei a informação que eu quero. Tudo isso aqui de texto, eu taco a rasura, porque eu não preciso ler. É informação inútil que ele colocou aqui para me confundir, para eu perder tempo. Eu já encontrei a informação que eu quero. Eu parto para resolver. Nisso, eu poupo muito tempo. Certo? Muito tempo. Bom, vamos lá. Então, a minha temperatura em graus Celsius é de menos 271. Por que eu vou colocar só menos 271? Isso é outra estratégia de resolução de questão que eu quero passar para vocês. Olha os valores. Esse valor primeiro é o valor na escala Fahrenheit. A gente tem dois valores, menos 456 e 520. Você consegue perceber que eles são valores muito distantes um do outro? Um está lá no espectro do negativo, menos 456, o outro está do outro lado do espectro, agora positivo. Mesmo se eu ignorar o sinal, 456 e 520, esses valores em módulo, ainda assim são valores com quase 100 unidades de diferença. Ou seja, eu tenho valores muito distintos, de modo que algumas casas decimais que eu ignorar não vão fazer diferença no resultado final. No resultado final, eu ainda vou encontrar um valor muitíssimo próximo do valor correto. Nisso, eu poupo o tempo de não precisar ficar multiplicando e trabalhando com números com vírgula.
porque todo mundo sabe que demora mais, entendeu? Então eu posso considerar a temperatura só menos 271 e a partir disso resolver a questão. Como? Bom, primeiro eu vou encontrar a temperatura em Fahrenheit. C sobre 5 vai ser igual a menos 200, menos 271 sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Nisso, o que é que a gente faz agora? Multiplica em cruz. 5 vezes F, 5F. 5 vezes menos 32 dá menos 160. Porque 5 vezes 30 é 150, 5 vezes 2, 10, somando 160. Igual a 9 vezes 271, que dá aproximadamente, na verdade dá 2.439. Só que é muito chato trabalhar com 2.439. Então eu posso arredondar para 2.440 para facilitar a minha vida. Nisso, a gente tem que 5F é igual. Lembrando que aqui está negativo. O menos 160 passa positivo. 2.440. No caso, menos 2.440. Com menos, no caso, mais 160, vai dar exatamente 2.280. A gente põe aqui 2.280 negativo. Nisso, o 5 passa dividindo e menos 2.280 dividido por 5 dá exatamente igual a menos 456. Como vocês podem perceber, a própria questão trouxe o valor menos 456. Ou seja, a própria questão já espera que você vá resolver utilizando valores aproximados. Mas ela coloca o valor com casa decimal para justamente, de má fé, enganar a galera que não tem essa percepção e fazer eles perderem tempo. Entendeu? Então vocês têm que sempre procurar a forma mais rápida e eficiente de resolver a questão. E isso vale inclusive para um outro ponto nessa questão. Com menos 456, eu já elimino C e D. Como eu quero o outro valor em Kelvin, eu já elimino a E, porque a E tem um valor negativo e, como vocês sabem, Kelvin é uma escala que não admite valores negativos, porque ela é feita com base na taxa de vibração das moléculas. Agora eu tenho dois valores, 544 e 2. Qual que é o valor que eu vou marcar? Eu não preciso fazer conta, basta eu me tocar. Cara, quais são os valores equivalentes em Celsius e em Kelvin? Eu tenho 100 para o ponto de ebulição em Celsius e 0 para o ponto de fusão. Em Kelvin, eu tenho os equivalentes 373 e 273. Ora, se o valor em Celsius é menos 271, na escala ele está lá embaixo, menos 271. O que me indica que o valor equivalente para ele em Kelvin tem que ser um valor bem baixo. Ou seja, um valor bem baixo de 273. Ora, 544 faz sentido? 544 é um valor maior do que 373. A temperatura em Celsius teria que ser lá para a banda de 200 positivo para ser esse valor. Então o valor 544 simplesmente não faz nem sentido, sobrando para a gente só a opção B, de que a temperatura em Kelvin seria 2. Certo? Mas claro, se você quisesse perder tempo, você poderia colocar na fórmula, fazer menos 271 sobre 5 igual a K
menos 273 sobre 9, sobre 5 também. Claro, você elimina o 5 e acaba que não fica uma conta tão complicada. Mas essa percepção aqui é mais rápido. Demorou para eu explicar para vocês, mas na hora você vendo, você já percebe e já marca. Bom, vamos para a questão 3. A questão 3 é uma questão estilo a primeira. A gente vai ter o quê? O gráfico representa a relação entre a temperatura medida em uma escala de temperatura hipotética W e a temperatura medida na escala Celsius, sob pressão normal. A temperatura de fusão do gelo e de ebulição da água são em graus W, respectivamente iguais a. Ou seja, a gente tem a escala conhecida Celsius, que a gente tem os valores já de cor, 100 e 0. E aí a gente tem uma escala W que a gente não conhece os valores. Bom, vamos agora analisar o gráfico. Qual é a reta que nos diz a relação entre C e W? Essa reta aqui. Bom, vamos analisar o ponto 0, Celsius. Bom, o ponto 0 Celsius que está no eixo das abscissas, no eixo X, é bem aqui. Bom, no ponto é bem aqui, certo? Na origem do gráfico. No ponto 0, que seria bem aqui, nesse ponto aqui, o ponto 0 Celsius é equivalente a menos 40W. Então, eu já sei que esse valor bem aqui é menos 40. Olha só, maravilha. E ele nos dá um valor intermediário. Eu sei que nesse outro ponto, 40 Celsius é a mesma coisa do que 20W. Então, 40 Celsius é a mesma coisa do que 20W. Nisso, como ele pede o ponto de fusão, que a gente já descobriu que é menos 40, só analisando o gráfico, e ele quer saber o ponto de ebulição, para responder basta a gente descobrir esse x, e como que resolve? Da mesma forma. O valor do meio menos o de baixo, sobre o valor de cima menos o de baixo. Eu não vou repetir o zero dessa vez, porque eu acho que vocês já entenderam como que faz. Então vai ficar aqui 40 sobre 100 igual a 20 menos 40. Isso é uma coisa que vocês têm que se tocar. Esse menos aqui é do processo de resolução. Ele não tem nada a ver com o menos que os valores podem ter. Então, vocês não podem esquecer de colocar os dois menos, tá? Vocês não podem ignorar isso, senão vai dar errado. Bom, eu posso simplificar esse zero com esse zero, ficando 4 sobre 10. E, como vocês bem sabem, menos com menos é mais. Então, a gente vai somar tanto em cima quanto embaixo. Ficando 4 sobre 10 igual a 60 sobre x mais 40. Nisso, a gente vai agora fazer a multiplicação em x. Vai ficar 4x mais 4 vezes 40, 160, igual a 10 vezes 60, 600. O mais 160 vai passar subtraindo. 600 menos 160 nos dá igual a 440. E aí a gente vai ter agora 4x. Basicamente o 4 vai dividir. 440 dividido por 4 é 110. Logo, a gente tem que um valor é menos 40, o outro é 110, que é o que a gente tem exatamente aqui na letra B. Certo? Então, essa foi a revisãozinha de termometria. Acho que deu para pegar bem as fórmulas, deu para pegar bem esse tipo de processo aqui de resolver. Bom, agora a gente vai entrar na questão 4, que é uma questão de dilatometria, de dilatação térmica. Antes de entrar nessa questão, no enunciado, eu vou dar uma revisãozinha rápida de dilatação. Bom, nós temos 3 tipos de dilatação: dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica.
Porém, lembrem-se, esses três tipos de dilatação são dilatações didáticas, são divisões didáticas que a gente faz para vocês entenderem o assunto. Mas, na prática, se a gente for ser rigoroso, só existe um tipo real de dilatação, que é a dilatação volumétrica. Porque por mais que, por exemplo, um fio dental, possa parecer que ele só tem um comprimento, uma dimensão, que seria o comprimento, ele ainda assim tem uma espessura e uma largura, por mais fino que seja. Certo? Isso lembrado, vamos relembrar as fórmulas. Bom, a dilatação linear utiliza o L como notação. Então a gente vai ter que o ΔL, ou seja, o tanto que variou, que pode ser tanto positivo no caso de uma dilatação, como negativo no caso de uma compressão, é igual a o L inicial vezes. Então isso aqui seria um vezes o alfa vezes o delta θ. E esse formato segue para todos os outros. Então a gente tem que delta A de área é igual a área inicial vezes o beta. Lembrando que o valor de beta para um mesmo material é 2 vezes o valor do alfa vezes delta θ. E o mesmo vale para dilatação volumétrica. Delta V igual a V0 vezes gama vezes delta θ. Lembrando também que o gama é 3 vezes o valor do alfa para um mesmo material. O beta é 2 vezes o alfa e o gama é 3 vezes o alfa. Nisso, a gente vem agora para a questão. Um pequeno tanque completamente preenchido com 20 litros de gasolina a 0 graus Fahrenheit é logo a seguir transferido para uma garagem mantida a temperatura de 70 graus Fahrenheit. Sendo o gama o coeficiente de dilatação volumétrica da gasolina igual a 0,012 graus Celsius elevado a menos 1, o coeficiente de expansão volumétrica da gasolina, no caso seria o valor, alternativa que melhor expressa o volume de gasolina que vazará em consequência do aquecimento da temperatura da garagem é. Basicamente, é uma aplicação de fórmula volumétrica. Porém, com uma ressalva. Ele nos deu a constante em Celsius, ele nos deu o gama em Celsius, porém as temperaturas estão em Fahrenheit. Como que a gente resolve? A gente resolve pela fórmula da variação. Como na fórmula a gente não precisa de valores absolutos em Celsius ou em Fahrenheit, a gente só precisa da variação, eu consigo, sabendo que a variação de Fahrenheit foi de 70 graus Fahrenheit, rapidamente encontrar a variação em graus Celsius. Como? Pela fórmula da variação das escalas termométricas, que é parecida com a fórmula de conversão, mas é um pouquinho diferente. O ΔC sobre 5 é igual ao delta F sobre 9, que é igual ao delta K sobre 5. Ou seja, a variação em graus Fahrenheit sobre 9 é igual à variação em graus Celsius sobre 5. Nisso, eu consigo rapidamente encontrar o valor do meu ΔC, que vai ser a mesma coisa do meu Δθ nesse caso. Ou seja, eu vou ter que o meu ΔC, que é o que eu quero encontrar, ΔC sobre 5 é igual a 70, porque 70 de 0 a 70 variou 70, sobre 9. Então a gente vai ter que 9x é igual a 350. Certo? E 350 dividido por 9 dá aproximadamente 38,8. Então a gente tem que o valor é de 38,8 graus Celsius. O valor da
variação de temperatura. E aqui entra a coisa que eu falei na questão, nessa segunda questão. Olhe os valores. Consegue perceber que os valores são todos muito distintos? Tu tem 0,5 e aqui tu tem 0,94, que é praticamente o dobro. Depois tu tem 1,68, depois tu tem 5, depois tu tem 0,17. Então são valores distintos, não são valores próximos. O que é que eu digo por valores próximos? Vamos supor que fosse 0,507, 0,510, 0,505, 0,6 e 0,555. São todos valores muito perto. Nesse caso, eu não poderia aproximar nada. Mas como aqui a gente tem valores completamente distintos, eu posso aproximar esse 38,8, por exemplo, para um 39. Para não trabalhar com essa casa decimal. E eu posso considerar como 39 graus. E não tem problema nenhum para fazer isso. Certo? Então, agora é aplicação de fórmula. O ΔV, que é o que a gente está atrás, é igual ao volume inicial de 20 vezes. Eu vou colocar esse valor em notação científica, que vai ser 12 vezes 10 elevado a menos 4 vezes 39. Bom, resolvendo isso, 20 vezes 12 vezes 39, a gente tem 9.360. Então, o meu ΔV vai ser igual a 9.360 vezes 10 a menos 4. Que, na verdade, me daria um ΔV de 0,9360. Olha, ficou bem feio. Deixa eu tentar dar uma ajeitada. 0,9360. Olha os valores. 0,507. Está perto, nem de longe. É quase metade do valor. 0,940. Ah, olha lá. 0,936. 0,940. É isso. É a letra B. Um valor exatamente muito próximo. 1,68 é quase o dobro. 5 nem se fala. E 0,17 é muito menor. Então, o gabarito é a letra B. Certo? Então, ficou revisado os tipos de dilatação, as fórmulas. Vamos para a última questão da aulinha de hoje. Questão 5. Uma chapa metálica tem um orifício circular, como mostra a figura, e está a uma temperatura de 10 graus Celsius. A chapa é aquecida até uma temperatura de 50 graus Celsius. Enquanto ocorre o aquecimento, o diâmetro do orifício. Basicamente, ele quer saber o que acontece com o buraco que tem nessa chapa. Eu também falei isso para vocês na aula, na época que ainda era aula presencial, que estruturas metálicas, né? Qualquer tipo de estrutura superficial ou até volumétrica com orifício, o orifício se comporta como se fosse material. Ou seja, se o meu objeto está dilatando, o orifício dilata matematicamente igual. Eu consigo inclusive calcular utilizando os valores de alfa, beta, gama, de delta, teta e de comprimento inicial, calcular o tanto que o orifício aumenta. Ou seja, ele se comporta como se existisse material. Por quê? Porque o material dilata em todos os sentidos. A dilatação não ocorre só de fora, entendeu? Muita gente acha que é isso, que o objeto estica as suas extremidades. Não, a dilatação ocorre igualmente em cada parte do objeto. Ou seja, cada partezinha do material ao redor do orifício está dilatando, está indo para o lado, está aumentando, de forma que o orifício mantém sua forma original, o formato, no caso circular, ele não deforma, e aumenta conforme o objeto aumenta. Ou seja, o gabarito é a letra A. Enquanto ocorre o aquecimento, o diâmetro do orifício aumenta continuamente. Certo?
Bom, foi isso. Acabou, certo? Fim da apresentação. Foram essas questões que eu quis trazer para vocês, que resumem praticamente tudo de dois assuntos, termometria e dilatometria. E aí eu vou trazer ao longo das próximas semanas, dos próximos dias, mais aulas, revisando o máximo que eu puder as questões de todo o assunto que a gente viu o ano inteiro de Física 3. Bom, agora o que é que eu indico para vocês? Como eu falei no começo da aula, eu estou preparando algumas listas de materiais. Talvez eu não demore tanto, talvez eu demore uma semana, depende aí do meu tempo, que eu vou tentar estar mandando para vocês, resumindo também com questões, né, que resumam todo o assunto visto esse ano, com gabarito também, é claro. E aí, quando eu enviar esses materiais que vocês estiverem resolvendo, qualquer dúvida, professor, não sei resolver essa questão. Pesquisei na internet, não achei resposta. Me ajude, eu ajudo. Nessa etapa final, vocês têm que perturbar muito os professores de vocês para eles ajudarem vocês resolvendo a questão, certo? Procurem também materiais por fora o que eu vou fazer, né, no caso. Tem as questões que eu falei passei o ano todo falando do tópicos de física que são muito bons. Façam os Enems passados, façam simulados, façam questões. O foco agora é resolver questões, certo? E, novamente, vocês têm meu WhatsApp, professor Anchieta Rodrigues, no grupo. Qualquer dúvida, chama lá no WhatsApp que eu resolvo, certo? E é isso. Obrigado.